nossa peça de hoje é uma matriz de gravura, uma grande chapa em cobre que foi trabalhada, aberta a buril e a água forte por dois grandes gravadores portugueses, Domingos António de Sequeira e Gregório Francisco de Queiroz, e que depois de impressa se tornou uma das peças mais importantes da história da gravura em Portugal. Para se chegar aqui, para se chegar à gravura final, houve todo um processo que teve que ser cumprido, desde a fase inicial dos desenhos, dos croquis, até ao grande desenho e depois à passagem propriamente para a chapa e para a produção da gravura. Por acaso, todas essas fases acabam por estar concentradas aqui no Museu Nacional de Arte Antiga e poderemos vê-las hoje nesta visita. Este é o caderno de Domingos Sequeira. O caderno que ele utilizou desde os primeiros anos em que foi para Roma estudar, a partir de 1790, e que ele preencheu com muitos estudos. E é precisamente neste caderno, nas últimas folhas que tinham permanecido em branco, que ele vai registar, anos depois, todas as cenas que via cotidianamente no Largo de Arroios. Logo na primeira folha, a perspectiva das ruas e dos prédios como se distribuíam do ângulo onde ele se encontrava, os vários palácios e as casas do Largo de Arroios. Em minúsculos croquis, ele registra centenas de pequeninas figuras, sobretudo mulheres e crianças, que ele via da sua janela, de pé ou sentadas pelo chão, comendo as suas malgas de sopa. Os militares que circulavam entre os populares e que se dirigiam à frente da batalha, e as portas da cidade eram um pouco mais acima. Numa das últimas folhas, nós encontramos a pequena janela, o interior da casa, com a pequena janela onde ele se encontra a desenhar. Por isso temos a certeza da posição onde ele se encontrava e de onde viu todas estas cenas. A partir do estudo individual das figuras, Sequeira elaborou depois uma grande composição, um grande desenho, já com todos os pormenores definitivamente colocados em cena, e será a partir daqui que, 3 anos depois, em 1813, que ele e Gregório Francisco de Queiroz irão gravar esta cena na chapa de gravura. As chapas eram depois impressas nas oficinas tipográficas e que seria um sítio semelhante a este que aqui vemos, embora esta imagem seja um pouco anterior, mas basicamente este era o funcionamento de uma oficina de impressão. Tínhamos aqui várias tarefas
de tratamento da chapa, nomeadamente a tintagem com estas bonecas, usando a tinta destes frascos, a tintagem das placas, e depois a chapa era colocada numa prensa, a folha por cima, e passava nestes cilindros, imprimia-se as folhas que eram depois colocadas a secar. Na gravura, agora já impressa sobre papel, podemos ver esta longa inscrição, onde os artistas dedicam a gravura ao príncipe regente Dom João, futuro Dom João VI, que se encontrava no Brasil com o resto da família real. E no resto da legenda é-nos contado uma série de pormenores, nomeadamente que o trabalho da gravura foi aberto pelos dois numa parceria, em que Sequeira abriu o contorno das figuras na chapa e depois o resto da composição aberta por Queiroz. Esta representação conta-nos um episódio passado durante as invasões francesas, entre outubro e novembro de 1810, por causa do cerco à volta da cidade, imposto pelas tropas francesas. Milhares de pessoas que habitavam à volta da cidade vieram refugiar-se porque, numa política de terra queimada, o general britânico Wesley tinha feito destruir as colheitas e todos os bens dos arredores de Lisboa, de maneira a que as tropas francesas não se pudessem abastecer, pelo que um grupo de abastados comerciantes da cidade reuniu-se para organizar a distribuição de alimentos por essa população, e um dos pontos da cidade onde isso era feito era precisamente aqui no Largo de Arroios, muito próximo onde Sequeira morava nesta altura, uma vez que ele morava no Largo de Santa Bárbara. Aquilo que nos é mostrado é não só a distribuição dos alimentos à porta desta casa, e aqui em vários pontos, como depois o desfile das tropas que, subindo esta calçada de Arroios, se dirigiam a uma das portas da cidade para precisamente chegarem às linhas luso-britânicas. Esta gravura, preparada através da nossa chapa, permanece como a mais significativa imagem das invasões francesas e das consequências que a guerra teve na população civil.